Fala, meus jovens, estamos começando mais um podcast Hope Class, a sabatina jovem da Igreja Central de Vitória, no Espírito Santo. E hoje, essa semana, estamos na lição de número 9, né? Estamos aí chegando ao fim com o título, né? O processo do discipulado. E aqui nós temos a ênfase na colheita. Para você entender um pouco mais o que está acontecendo, talvez você pegou a lição no meio do caminho, nós estamos passando aí por um estudo específico falando sobre o processo discipulado, né? Já tivemos uma trilogia algumas semanas atrás falando sobre o poder do discipulado. A gente vem finalizando aqui esse processo do discipulado falando um pouco sobre a colheita. Para você entender, a gente está fazendo uma comparação aí, né? Um exemplo, como se o processo do discipulado, né, a forma de se fazer discípulos, de se falar de Jesus e falar do cristianismo, fosse algo semelhante ao fato de você plantar, né, fazer uma plantação aí, seja de café, de milho. E eu achei isso muito interessante, porque a gente consegue perceber aí, né, as etapas certinho e consegue fazer essa comparação. Então, se você está um pouco perdido, volta alguns episódios atrás que você vai poder ter acesso aos outros conteúdos e aí depois você volta aqui e consegue seguir junto com a gente aqui no estudo da lição. E claro, eu não estou aqui sozinho, nunca estou aqui sozinho, né? Tem os nossos queridos convidados e hoje nós temos amigos aí participando pela primeira vez aqui no podcast, mas já param com a gente no estudo da lição presencial. Vou começar com ele, Vinícius. Fala, Vinícius, como é que estão as coisas? Meu nome é Vinícius, sou membro da Igreja Central, quarto de jovens, tenho 24 anos e há muito tempo já frequento a igreja. E é um prazer estar com todos aqui para a gente estudar a lição essa semana. É isso aí. Show de bola, Vinicinho, valeu. E nós temos aqui uma participação de outro jovem que pertence à Igreja Central, né? Ficou um tempo afastado estudando aí, mas está conosco aqui, né, de forma remota aí. E aí, Arthur, umas coisas, fala um pouquinho de você pra gente, o que você está estudando, como é que está por aí onde você está. Opa, tudo bem? Oi, e aí pessoal, tudo certo? E aí, Galter, Ronald, Vinícius, grande abraço aí para todos. É um prazerzão aí estar com vocês aí depois de algum tempo para a gente poder fazer algumas reflexões legais aqui na Palavra de Deus. Meu nome é Arthur, eu tenho 23 anos, para quem não me conhece. Eu nasci e fui criado aí na Central de Vitória, mas daí agora aos 19 anos me mudei aqui para o estado do Rio Grande do Sul, cidade de Passo Fundo. Faço faculdade aqui de medicina, já estou perto do fim, então aí no final do ano que vem, quem sabe eu volte ou quem sabe vá para algum outro lugar, nas mãos de Deus. Mas, de qualquer forma, é sempre um prazer estar aqui. Eu agradeci muito ao convite aí que o Galter e o Ronald me fizeram para estar junto aqui, gravando esse podcast e a gente podendo ter essa troca de ideias aí, bem dinâmica, bem diferenciada aí. E só agradecer aí pelo convite e pela oportunidade de estar com vocês. Show de bola, temos um correspondente quase que internacional aí conosco, o grande Arthur. E claro, nós temos ele, no menino propaganda aqui, nosso ouro, que está sempre conosco, Vinícius Galter. Como é que estão as coisas, meu amigo? Alô, Ronald, estamos aí, mais um episódio da nossa lição, mais que especial, toda semana tá aí, não falta uma. E aí hoje a gente tem mais uma vez, como sempre, como é de praxe, como é comum aqui, uma rapaziada sensacional, da pesada, só gente boa, só ideia sábia, conhecimento intrínseco. Arthur, Vinicinho, valeu demais por participar aqui com a gente, é sempre bom reunir um pouco a galera, né, porque mesmo que a gente não esteja lá na igreja, a gente consegue trocar ideia com um, trocar ideia com o outro e levar aí a roupa, levar a lição para frente. A gente vai deixando aí um ambiente confortável e bacana para uma discussão sempre. E é bom demais estar aqui com vocês, galera. Manda bala aí, Ronald. Show de bola. É isso aí, meus amigos. Eu vou fazer uma breve introdução aqui.
Eu acho que essa etapa, né, quando se trata justamente do plantio, né, de verdade ali, a etapa da colheita é uma das etapas mais importantes, né, porque é o final ali, o encerramento de um ciclo, né. Então, assim, a colheita, ela representa tudo que você fez até agora. Então, tudo que você fez até agora, preparou a terra, né, cultivou e tudo mais, o resultado disso tudo vai ser agora na colheita, né? E você percebe que quando tudo dá certo, é motivo de felicidade, né? É uma recompensa pelo trabalho árduo que você teve ali de plantar e tudo mais. E aí, eu até comentei lá no nosso Instagram, para você que não segue a gente lá no Instagram, nós temos o Instagram, @HopeClassVX no final, e aí a gente toda semana coloca uns stories lá falando um pouco sobre a lição, e eu mostrei umas fotos lá de um pezinho de tomate e um pezinho de pimentão que eu tenho lá em casa, né? E aí, recentemente, deu uns pimentãozinhos, tomates e tal, e eu fiquei muito feliz. Eu moro num apartamento, eu não tenho condições de plantar as coisas no quintal, né? Comecei a plantar esses negócios no balde, e foi muito legal, porque depois que eu colhi aquilo que eu plantei, comi, tá? E tinha um gosto especial, então tinha um significado muito especial, né? Comer o pimentão e o tomate que eu mesmo plantei ali. Mas eu fiquei pensando assim, que dentro do processo de discipulado, agora a gente falando sobre a questão ligada à igreja e ao cristianismo, para mim foi fácil fazer, plantar, né, ali no vaso. Lógico que tem as suas dificuldades, as suas peculiaridades, mas eu plantei num pé pequeno, não colhi muita coisa. Agora, quando se trata de uma grande colheita, quando se trata de uma grande quantidade de terra para se plantar, para adubar, para cultivar e etc., o trabalho é mais que dobrado, né? E eu acho que existem pessoas dentro da nossa igreja que fazem um trabalho gigantesco quando se trata de evangelização e de discipulado. E aí eu separei pessoas aqui sensacionais que o pessoal que está aqui no podcast conhece, e algumas pessoas que vão ouvir que também conhecem. A primeira de todos é o seu Nelson. Todo mundo aqui conhece o seu Nelson, que é um diácono lá da igreja. Ele vive abrindo e fechando as portas de todas as salas lá da igreja. E aí, geralmente, a nossa escola sabatina demora um pouco mais, porque os jovens gostam de falar, gostam de participar, mas quando dá meio-dia cravado no relógio, ele aparece lá na porta, né, balança a chavezinha assim, ó, tá na hora de acabar. Então, ele é bem uso. E ele leva essa administração como se fosse um zelo mesmo ali da igreja, essa paixão que ele tem pela igreja, ele leva isso muito a sério. Então, assim, é uma pessoa que ajuda muito dentro ali da igreja. Existe um outro cara, e agora é um jovem, que é o William Senna. Ele é filho do nosso primeiro ancião lá, e nesses momentos de quarentena, essas transmissões que estão acontecendo através do canal do YouTube da igreja, ele está levando a parte, né, burocrática, tecnológica, praticamente toda, né? Lógico que tem muita gente que ajuda, muita gente mesmo que ajuda, mas ele que corre atrás das coisas ali na direção da comunicação. Então, é uma pessoa que realmente, nesse momento de quarentena, tem trabalhado muito, né, para poder melhorar a qualidade do conteúdo que é passado. E uma última pessoa que eu trouxe aqui também é a nossa querida Deusiane, que ela de vez em quando aparece aqui no podcast, nas nossas lives, e ela é uma pessoa que ela participa de tudo dentro da igreja. Ela participa do Ministério da Recepção, ela participa do Ministério da Música, ela canta no oral, canta no vocal na Escola Sabatina, ela está junto com a gente na Escola Sabatina participando, né, como eu comentei, na lição dos jovens, ela participou no podcast, participou de live. Então, é uma pessoa que faz muita coisa ali dentro da igreja, em vários setores da igreja. Mas o que eu quis dizer com esse tanto de gente, né? A gente não pode deixar a pregação do evangelho, né, essa tarefa da pregação do evangelho, nas dessa galera só. Só o William, só o seu Nelson e também só a Deusiane, eles são suficientes para poder levar o cristianismo até o final. Por quê? Porque eles precisam da gente, né? Precisam do nosso esforço. Então, por isso que é muito importante a nossa participação dentro desse processo de discipulado, né? Aqui eu falo no processo como um todo. Então, é realmente algo
que a gente precisa parar e analisar e não deixar esse trabalho todo nas dessa galera. E aí eu fui para uma pergunta para o Vinicinho aí, queria que ele trouxesse pontos de vista, né, que ele viu aí algumas partes que ele achou interessante na lição e trouxesse aqui para a gente poder discutir e analisar. Diga lá, Vinicinho. Achei interessante o texto da semana, fala sobre a colheita, e a pergunta que eu sempre me faço é como saber que aquela pessoa está madura, aquele fruto está maduro para ser colhido. Porque o cultivo, nós podemos até cultivar e semear, correto? Podemos espalhar, enfim, tratar dessa questão de, de, de frequentar a igreja e levar o amigo para a igreja, mas como saber que aquela pessoa está apta para ser colhida, aquele fruto está maduro, né? E aí a pergunta que eu sempre me faço, por quê? Porque em determinado momento na lição, acho que quarta ou quinta-feira, fala justamente isso, que nós temos que ter método, e Ellen White traz essa reflexão, método de chegarmos nessa pessoa que a gente cultivou. E é realmente uma dúvida pessoal, como que esse método, a gente adquire com o tempo, alguém ensina para a gente, ou é nato de cada pessoa? Como saber se aquela pessoa que a gente está acompanhando, que a gente está cultivando, falando do amor de Deus, ensinando doutrina, ensinando o nosso conhecimento, como saber que aquela pessoa está preparada ou não para a gente chegar no finalmente e falar realmente, né? Enfim, para que ela se decida. Será que e a questão também que é a dúvida da forma de abordagem dessa pessoa, algo que me intrigou muito, porque realmente somos luzes, somos o sal da terra, mas dessas pessoas, como sentir na pessoa esse real interesse, essa reciprocidade, por assim dizer, foi algo que me intrigou muito e chamou muito minha atenção na lição dessa semana. Sensacional, Vinicinho. Eu acho que esse ponto também é algo muito interessante de a gente discutir, que é como a gente sabe, né, que a pessoa está pronta, né, está apta ali de assumir uma responsabilidade na igreja, etc. Porque quando a gente fala de um processo, né, como a audição traz para a gente aqui, como um processo de discipulado, a gente acaba passando por todas essas etapas, né? Então, por exemplo, se a gente está pensando em falar da nossa igreja, do cristianismo para o nosso vizinho, né, que é a pessoa que talvez a gente consiga, nesse momento de distanciamento social, a gente consiga ter um pouco de acesso. E aí a gente começa a estudar a Bíblia, né? Olha só, tem um canal aqui no YouTube de uma galera jovem que estuda lição e tal, vou mandar para você. Aí manda, né, o link do canal do YouTube. E aí depois manda o link ali do Spotify, né, para a galera ouvir o podcast e tal. E aí começa a fazer um trabalho. Todo dia você vai lá e manda um trechinho ali do estudo da lição, né, pro WhatsApp do seu vizinho e tal. E aí você acaba fazendo parte de todo esse processo de discipulado, né? Então, a resposta seria se você só vai saber se uma pessoa está pronta, óbvio que a gente aqui precisa levar em consideração o tempo de resposta de uma pessoa, que é diferente, mas se você acompanhar esse processo, se você acompanha esse processo, justamente você tem a capacidade de identificar na pessoa, né, que ela está à vontade agora com aquele cristianismo que você apresentou para ela. Então, realmente, isso é um ponto importante, porque às vezes a gente fica, né, atropelando as coisas e as pessoas já se batizam, sendo que a pessoa não se sente tão confortável assim, que ela necessita, né, ela sente a vontade de ter mais instruções, de estudar mais a Bíblia. Então, se a gente está prestando atenção, né, dando qualidade naquele discipulado, realmente a gente consegue prestar essa atenção, essa devida atenção aí. E aí agora eu passo para o Arthur, né, queria saber o que ele achou dessa semana, alguns pontos interessantes que ele pode trazer aqui para a gente. Diga lá, Arthur. Então, Ronald, o Vinicinho colocou aí um ponto de vista bem interessante aí, e eu queria chegar aqui para somar algumas ideias, tá?
A Bíblia é clara aqui em João, capítulo 4, toda a questão aí do verso 27 até o verso 42, que é o texto base-chave dessa semana. Eu queria ressaltar um pouco mais aí para o verso 37, tá? O verso 37 diz mais ou menos assim: porque é verdade o que dizem, um semeia, o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Então, eu acho interessante esse verso porque ele mostra a interdependência, a interdisciplinaridade da questão da colheita. É o seguinte: às vezes alguém planta, depois de um tempo outra pessoa colhe. E quem que vai fazer o processo de amadurecimento da semente e a conversão dela até uma árvore para que ela produza frutos? Isso daí é papel do Espírito Santo, que vai nos convencer, né, do juízo, da verdade e da justiça. Então, às vezes a gente planta e outra pessoa colhe ou vice-versa. Eu vou dar um exemplo claro aqui para facilitar um pouco. Quando eu era pré-vestibulando aí nos anos de 2015, 2014, tinha um colega que ele era assim, não tinha religião, acreditava em Deus, e naquela época eu às vezes acabava saindo correndo para aula, acabava me organizando mal, acabava não fazendo ano bíblico, levava a Bíblia para estudar no cursinho pré-vestibular. Um belo dia ele chegou para mim e falou: olha, nossa, que interessante, você estuda a Bíblia, o que você está vendo aí e tal. Aí eu falei: olha, eu acho muito legal, isso me dá uma paz, isso me dá mais preparo para lidar com as dificuldades do dia a dia e tudo mais. A gente teve essa conversa aí uma ou duas vezes, passou algum tempo depois, eu tinha esquecido disso tudo, e eu fiquei sabendo por meio de outros amigos que ele, que antes não tinha religião nenhuma, passou a se aproximar de Deus por uma outra denominação, que não vem ao caso agora, mas acabou que ele se aproximou de Deus. Quem sabe não fui eu uma pessoa que lançou a semente, né? E aí veio o processo do Espírito Santo amadurecendo, para que depois alguém lá na frente vai colha o fruto que eu plantei, né? Então, essa é a questão assim que eu acho muito interessante de colocar, a questão de um semear e o outro colher. Contextualizando aqui em outro trecho, que é o Lucas 10, 1 a 10, principalmente aquela parte que fala: muita é a colheita, poucos são os trabalhadores, portanto, enviem trabalhadores à obra. No contexto aí chave, segundo a lição de sábado, significa que o enviar significa lançar, ou lançar, arremessar com violência. Nesse contexto, me dá uma ideia de imersão, principalmente quando você analisa o contexto como um todo. Quando nós somos chamados para a colheita, nós somos chamados, de acordo aí, por favor, depois leiam o Lucas 10, capítulo 1 a 10, você vai ver que nós somos chamados como ovelhas para viver no meio de lobos. Nós devemos abandonar os nossos bens materiais para trabalhar em prol da colheita, sermos hospitaleiros e usufruir da hospitalidade dos outros e ser representantes do reino. Esse contexto aí é um contexto que o próprio Jesus Cristo fala com seus discípulos quando orienta eles a saírem para a época da colheita. Então, esses daí foram os pontos que, por hora, eu achei bem interessantes de serem colocados aqui. Sensacional, Arthur, muito bom mesmo. Eu achei muito bem colocada essa sua mensagem ali de Lucas, né, do capítulo 10 ali, porque o capítulo 2 em específico diz, né, como você mencionou muito bem, que a conta é grande, né, e os trabalhadores são poucos. Isso faz uma analogia clara de que o evangelho precisa ser pregado. Muitas vezes a gente não está pregando o evangelho, né, não está fazendo o que Jesus ordenou que nós fizéssemos. E se naquela época Jesus dizia, né, tinha uma certa urgência para poder pregar o evangelho, imagine agora, né? E
E esse caso que está lá em João 4, né, a partir dos versos 27 até os versos 42, é uma continuação da história que é a lição de número 7, né, que Jesus está ali no poço e tal, conversando com a samaritana. E ali, logo depois, né, muito bem lembrado aí pelo Arthur, os discípulos vão começar a indagar Jesus, perguntando se ele tinha comido alguma coisa, né, se dado alguma coisa para ele comer. E aí Jesus já chega, né, aproveitando essa oportunidade para poder discursar em cima disso e dar uma palavra, né, e repreender os discípulos, dizendo assim, se os discípulos estavam preocupados, né, em coisas terrenas, enquanto Jesus preocupado nas coisas eternas. Eles estavam preocupados se Jesus havia comido, mas Jesus estava preocupado se ele havia ido converter o coração da samaritana e conseguido mais pessoas, né, para saberem do evangelho, etc. E aí eu acho que essa é uma analogia muito clara quando a gente traz para a nossa vida, né, que muitas vezes a gente está preocupado com as coisas terrenas, né, e acaba não se preocupando com as coisas eternas, acaba não preocupando com as pessoas, que de fato são as pessoas aquelas que obviamente ir no caminho a Cristo, que vão ter oportunidade de receber a eternidade. Então muitas vezes a gente pensa assim, eu estou preocupado com o jogo de hoje à noite, eu estou preocupado com a faculdade ou com o trabalho. Não que essas coisas não sejam importantes, né? Principalmente trabalho e faculdade, mas muitas vezes a gente acaba tomando um lugar, né, de importância dentro da nossa vida e acaba esquecendo da eternidade, acaba esquecendo do nosso principal papel, que é justamente falar mesmo, falar do amor de Jesus e de que um dia ele vai voltar. Meu querido Galter, quero ouvir você falando aí as suas considerações, o que você viu essa semana, o que você achou aí dos pontos mais interessantes. Diga para nós. Rapaz, o que os meninos falaram aí foi sensacional, para falar a verdade, porque começou lá com o Vinicinho, que ele já jogou esse questionamento de que, tá, beleza, eu vou, né, cuidar de uma pessoa e tal, na expectativa de que ela queira, né, participar dessa vida que a gente participa, que ela queira abraçar Jesus, né, abraçar o cristianismo, mas realmente, quando é que eu vou saber, né, quando essa pessoa estará pronta, ou, né, será que daqui a uma semana, ou daqui a 2, 5 anos, não sei. E o Arthur também fechou aí, realmente isso é papel do Espírito Santo. E isso me fez pensar porque a gente viu aí todos esses processos, né, em comparação, em analogia aí, metaforicamente falando, como se fosse um processo de plantio, né? Então a gente vai preparar a terra, e aí plantar a mensagem, e aí cultivar essa mensagem, e aí então, né, finalmente, o resultado que se espera, como a gente comentou na nossa live de sábado lá, é a colheita, né, dos frutos saudáveis e ricos aí, né, nutritivos. E a gente vê essas coisas, cara, eu falo da minha perspectiva, como se por uma ansiedade, mas uma ansiedade legal, de que a gente participa e necessariamente de todos os processos. E aí os meninos me mostraram aqui que realmente não é bem assim, que não é necessariamente isso. Eu não tenho a obrigação de estar presente em todos esses processos. Às vezes vai chegar, eu vou conhecer uma pessoa que ela já vai estar no processo ali da mensagem crescendo no coração dela. Então, como o Arthur falou, né, que o amigo dele não pertencia, né, a nenhuma religião, mas já ouviu falar de Deus e achou interessante o estudo do Arthur ali no meio do curso, né, naquela loucura lá, o cara parar e abrir a Bíblia. Então o Arthur não pegou esse cara e foi lá no início, para virar amigo dele, para criar uma relação de amizade com ele, para que os dois tenham uma confiança mútua. Às vezes, talvez eles, não sei, né, pré-vestibular é uma loucura, mas às vezes eles já se conheciam, ou às vezes não. Mas a situação que aconteceu ali já pulou para o outro processo, né, que foi ali finalmente já. Então o Arthur trocou uma ideia com esse cara, e isso pode ter feito germinar esse fruto aí no coração do camarada. Então, olha só que legal, porque a gente viu nessas, se eu não me engano, foram 4, né? 4 lições passadas aí, que esse é um processo
que ele é meticulosamente feito por nós, né? No ideal, claro. E ele é pensado e ele é um processo cuidadoso, assim como o Ronald aí plantando os pezinhos dele de tomate e pimentão. Então, do mesmo jeito que se a gente almeja que uma planta, né, que uma árvore dê seus frutos maravilhosos e que ela cresça saudável e tenha um resultado magnífico, assim também é com a mensagem do Evangelho, que a gente compara aí com a semente. Então, a gente vai se preocupar onde a gente está, né, pisando, qual é o solo, qual é a umidade, o ambiente, para que essa mensagem ela cresça e aí chegue nesse resultado que a gente tanto quer, que é um fruto saudável. E que aí eu tive também um insight lá na nossa live de sábado, que uma vez que uma árvore gera seus frutos, né, gera as suas sementes, essas sementes também, esses frutos que carregam a semente dentro deles, também vão, claro, não. E aí a gente vem na tragédia da vida, né? Que nem são todos os frutos que geram uma outra árvore, mas quase nunca, quase sempre, né? Aliás, quase sempre uma árvore gerará outro tipo de vida, eu vou colocar assim, através dela. Mesmo que vamos colocar uma mangueira, por exemplo, mesmo que todas as mangas de uma mangueira caiam ali no chão e elas não germinem em outra mangueira, essa mangueira ainda pode ser usada para esconder animais. Esses animais vão ali fazer um habitat, uma moradia. Ela pode gerar sombra, né, para o cansado se aliviar na sombra de suas árvores. E mesmo que o fruto não gere outra árvore, o fruto ele vai servir de alimento para outro ser, para outro animal, para outra espécie. Então, olha só que coisa louca, cara, essa analogia de botânica. Porque a gente tem diversas saídas, diversos caminhos, diversos auxílios que uma planta pode dar, uma árvore, não, uma fruteira, não sei, pode dar para outras várias formas de vida. E assim é com o Evangelho. Uma vez que a gente tem resultado, não há desperdício nesse resultado. É zero. O desperdício é zero. Mesmo que uma pessoa, não sei, não seja batizada, como é o resultado que a gente mais almeja, assim, né? Eu imagino, o resultado mais top da galáxia é uma pessoa querer entregar a sua vida no batismo. Mas, cara, a sua atitude de cristão, a partir do momento que você, né, deu seus frutos aí, ela vai ser notada e vai ser diferente no mundo. E isso é, para mim, uma coisa espetacular. Porque, mesmo que eu não seja um pastor, né, e esteja lá na frente da igreja e faça apelos para as pessoas entregarem a sua vida, eu posso fazer a diferença, eu posso mostrar quem é Jesus Cristo no meu dia a dia, né? Como o Ronald falou aí, eu estou no trabalho, eu estou na escola estudando, cara, a forma como eu levo a minha vida, ela é notada e as pessoas que me observam, elas vão diferenciar que você tem um pensamento que não é igual ao dos outros. E isso, cara, isso é muito louco, isso cria nas pessoas uma curiosidade. Mas por que esse cara é assim? Por que o Arthur lá estudando anatomia 7, 8, 14, o cara não tá ficando louco, não tá perdendo noite de sono, o cara não tá estressado, não tá com raiva, não sei o quê? Porque o Arthur, ele tem confiança de que aquilo que ele faz está resguardado por Jesus Cristo. Então, cara, se der certo, deu, e se der errado, deu também, né? Seja no bom ou no ruim, que Deus seja louvado. Então, isso para mim é a beleza dessa analogia toda aí. Os frutos, eles vão servir de inimagináveis formas, não só para gerar uma outra árvore. E aí a gente vê que o Evangelho ele é presente em N áreas, N atmosferas, e os seus resultados também são resultados que são sempre aproveitados. Nunca você terá desperdício em ter uma vida cristã. Palavras que sensacionais aí do Gal, bom, muito bom mesmo.
E aí é complicado, né? Porque a gente recebe a palavra e muitas vezes ela para na gente. E a lição dessa semana traz um verso de provérbio um grande Salomão aí, trazendo o provérbio 6, né, dos versos 9 a 11. E, cara, foi um tapa de luva, assim, na cara, na minha cara, e acredito que seja na cara de muitos preguiçosos aí, né? Que tá escrito assim: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. E aí eu acho que isso não está dizendo apenas em questões econômicas, mas principalmente em questões espirituais, né? Lá na frente Jesus vai cobrar, né, a responsabilidade de falar do amor de Cristo para as outras pessoas e que eu perdi a oportunidade, né? A gente, na verdade, vai ser cobrado, né, por essa verdade que a gente carregou e não compartilhou, né? Ainda bem que no caso do Arthur, né, ele teve a oportunidade de falar um pouco do relacionamento dele com Cristo para aquele amigo dele. Mas imagina se por acaso ele tivesse escondido de alguma forma que ele é cristão, que ele estudava a Bíblia. Aí talvez esse amigo tivesse a oportunidade de ter a Cristo através de uma outra religião. E lá na frente ele iria cobrar do Arthur: poxa, Arthur, eu te conheci em tal lugar e tal, você é cristão, você nunca me falou sobre isso, né? Então, assim, quanto mais oportunidades nós temos de falar sobre Jesus, melhor para nós e melhor para o discipulado cristão, né? Até quando que a gente vai ficar vivendo e precisando aí ouvir sermões, né? A gente precisa botar tudo isso que a gente aprende sobre o cristianismo em prática através aí do discipulado. Muito bem, meus amigos, vou para as considerações finais de cada um. Esse é o momento de vocês falarem o que mais tocou vocês nessa semana e deixar um recado para a galera que está ouvindo vocês. Diga lá, Vinicinho. Pois então, no ensejo que você falou, queria pontuar que algo que me marcou, além da questão de saber se eu estou no caminho, semeando para colher, a questão realmente da colheita, desse fruto. E na lição de segunda-feira fala de prioridades, e lá fala, né, a razão pela qual muitas pessoas não tomam decisões não é porque não estão prontas, mas porque muitas vezes deixamos de incentivá-las. E aí, o que eu particularmente entendi dessa questão? Que a nossa prioridade, para a gente gerar frutos, nós temos também que estar ligados à videira, né, por assim dizer. Que João 15 fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Né? Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele corta. E todo fruto que dá, todo aquele que dá fruto, ele vai lá e poda para que dê mais frutos. Então, a reflexão que eu fiz foi que esse discipulado, essa colheita, na verdade, todo esse processo, né, de semeadura e de colheita, ele é um dever nosso, enquanto discípulos, né? Porque, como diz o João 15, né, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Então, para que nós possamos dar frutos, nós temos que também saber. E mais do que saber, eu creio que seja conexão mesmo, né? Interação com Deus, viver aquilo. Muitas vezes nós, como diz na lição da segunda-feira aí, dos discípulos, muitas vezes nós estamos numa programação da igreja, do coral, queremos fazer o melhor, mas muitas vezes perdemos até a própria programação, né? Ou acontecem algumas coisas que a mensagem acaba sendo algo acessório, né? E a mensagem não chega para aquelas pessoas que seriam os nossos frutos, né? Então, essa reflexão me tocou bastante.
de um dever nosso. E não só uma escolha, uma faculdade de colher. Eu não vou colher, eu não vou semear para não colher. Entendeu? Mas é um dever nosso, enquanto discípulos, fazer discipulados. Então, eu concluo dessa forma, de que possamos ter essa reflexão do caminho mesmo, de uma obrigação nossa. O que Jesus quer de nós? Eu creio que seja isso. Sensacional, muito bom, muito obrigado aí, Vinicinho. E agora ele, Arthur, diga lá suas considerações finais aí pra gente. É isso aí. Eu acho que depois de tudo isso sobrou muito pouco para falar, né? Eu acho que foi muito, muito bem abordado esse tema. Foi um tema muito bem estudado. E eu só queria fazer alguns adendos no final das contas, né? O Ronald falou aí sobre João 4 também, que é o cerne da nossa lição, e eu queria trazer a reflexão final em cima disso. Em todo o período do verso 27 até o verso 42, você tem de um lado Jesus Cristo, você tem do outro a mulher samaritana e os discípulos. Por quê? Porque desde o início do capítulo, Jesus fala sempre sobre papo espiritual. Ele fala sobre comida e água espiritual. Ele fala de uma colheita agora em detrimento da colheita em 4 meses e uma comida e água espiritual em detrimento à comida e água física que a mulher samaritana dizia e que os discípulos ofereceram ao mestre. Então, você vê que em todo o tempo o santo está em detrimento às questões sociais e culturais. Veja, por exemplo, o exemplo do próprio Jesus com a mulher samaritana. Jesus era um homem e ela era uma mulher. Na época já era uma diferença muito grande. Jesus era um judeu, ela era uma samaritana. Outra diferença marcante. Jesus era um homem santo, um homem de fé, um homem de Deus, enquanto ela era uma mulher promíscua. A Bíblia diz que ela estava com 5 maridos e o que ela estava agora não era mais de fato dela. Então, eu quero chegar com isso tudo, com todo esse paradoxo, a uma reflexão final. Que nós devemos ser como Jesus. Mas ao invés disso, nós estamos concentrados em interesses materiais, mesmo quando a realidade espiritual está bem na nossa frente. E aí a gente olha para essa história na Bíblia e pensa, será que os discípulos de Jesus e até mesmo a mulher samaritana eram tapados? Eles demoraram mais de 10 versículos para sacar do que Jesus Cristo estava falando. Mas a gente olha e tem uma reflexão crítica em cima disso e a gente pensa, nós também estamos sendo. A partir do momento que nós colocamos nossas realizações pessoais e profissionais acima das espirituais, nossa existência já não vale mais de nada e a nossa colheita não existe ou é inefetiva ou ineficaz. Então, fica nessa reflexão final de que a nossa existência é servir, segundo Mateus 25, do verso 31 e 46, que diz, quando tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, etc, etc. A nossa existência é servir, a nossa existência é plantar, a nossa existência é colher. A nossa existência é fazer o papel que nos foi designado. E tudo aquilo que foge a isso é papel do Espírito Santo. Então, eu queria aí finalizar com isso, né? Eu queria agradecer muito a oportunidade e pedir a Deus, né? Interceder em favor de nós para que nós possamos ser bons coletores. Sensacional, adorei o termo aí, tapados espiritualmente. Eu não tapado espiritualmente, você quer ser, Gaunter? Diga aí suas considerações finais. De forma alguma. Talvez no máximo aí um destapado espiritual. Mas, cara, é isso aí. Foi sensacional bater esse papo aqui com a galera aqui, trocar essa ideia. É sempre bom a gente rever esses pensamentos, essas ideias que a gente tem, né? Para que a gente faça aquilo que é certo e o que é o melhor também, porque a vida cristã, ela não é
assim, eu sou cristão e pronto, acabou. Cara, a partir do momento que você, né, se diz, né, que participa, que é e tal, isso acarreta uma série de coisas e comportamentos e formas e atitudes e formas de pensar. Então, a gente tem que pensar, a gente tem que estar sempre ciente, sempre, né, ligado naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, saber que tudo que a gente faz ou deixa de fazer gera diretamente, e isso não tenha dúvida disso, que gera diretamente uma consequência. E para que essa consequência seja boa, só depende de você. Então isso é muito louco para mim, não é uma forma de prever o futuro, mas você sabe sim se aquilo que você quer, né, que aconteça e tal, não sei o quê, tal, se aquilo, claro, no que tiver no seu alcance, óbvio, né, no que não depender dos outros. Se você quer um resultado bom, cara, é só fazer do jeito certo. Então, a gente tem que estar sempre pensando nisso, porque uma vez que a gente se diz para o mundo, né, cristão, o mundo vai prestar atenção nisso. E é aí que a gente não pode vacilar. Então, se a gente quer uma colheita saudável, uma colheita gostosa, né, nutritiva, bonita, a gente tem que se preparar em todos os processos anteriores da melhor forma. E é certo que o resultado também virá da melhor forma. Show de bola, muito bom mesmo. Eu diria mais, meu querido Galter, eu diria que a gente só pode colher aquilo que a gente planta, como já dizia o ditado, né? Não podemos plantar pimentões e colher tomates. Se plantamos pimentos, colheremos tomates, obviamente. Ou, quer dizer, pimentões, obviamente. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. E claro, você que está ouvindo a gente pode continuar interagindo com a gente lá no nosso Instagram, @HopeClassVix, VX, no final. E lá você pode mandar mensagem para a gente. Se você quiser fazer um curso bíblico, você pode mandar lá uma mensagem para a gente também. Se você quiser participar do nosso podcast, manda um direct lá para a gente também. Beleza? Para você que está ouvindo no YouTube, comentar aqui embaixo a parte que você comentou. Ou se você quiser um estudo bíblico também pode comentar aqui, beleza? Nos vemos sábado agora lá no canal do YouTube, na nossa live. Muito obrigado por estarem aqui conosco e até semana que vem. Valeu!